corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol do Fluminense! Começou! Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedor tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando mais um episódio, 26º episódio semanal do podcast É Proibido Remar. Antes de qualquer coisa, segue a gente nas redes sociais no /ou @ É Proibido Remar. Vamos à apresentação dos meus camaradas de bancada nessa noite de domingo, Dia dos Pais, ótimo por um lado, mas por outro, um presente de grego aí do Fluminense com esse jogo patético contra o América Mineiro. Vamos primeiro dar as boas-vindas, depois a gente fala do jogo. Xará, boa noite. Dá seus recados iniciais. Boa noite, Xará. Salve, salve os nossos ouvintes aí. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que eles vão ouvir, mas é isso. É um final de semana com um mix de sentimentos. Tô vacinado, primeira dose, então também foi uma alegria, uma emoção. Ao mesmo tempo, pude rever o meu velho aí também hoje, no Dia dos Pais. Mas, infelizmente, essa desastrosa atuação do nosso time, para começar bem a semana. E é isso, mas vamos que a gente tem muita cornetada, mas o programa hoje é interessante, tem um tema aí interessante pra gente comentar também. Tô vendo aqui que você tá ficando meio verde, cara. O que houve? Fecha. É o Hulk. Jacaré. É o quarto da Helena, cara. A parede é verde. Não, cara, ele tá falando de mim, eu acho. Não, tô falando do Otávio, pô. Ah, é? Ah, bom. É. Então, É que eu tô virando jacaré. Eu tô semi-jacaré. Pois é. Tomou a vacina e ficou verde. Também aqui com a gente, vocês já ouviram a voz. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Bom dia, boa tarde. Feliz Dia dos Pais aí pros pais, pros filhos. Espírito Santo. Amém. E é isso. É dia dos pais, cara. Não é dia dos filhos, não, cara. Ah, mas os filhos dão parabéns também. Os filhos que vão ser pais um dia, porra. Ou não. A cara do Edu é ótima. Mas é isso aí. Um domingo triste, futebolisticamente. O Fluminense, para jogar mal, tem que melhorar muito. E é isso. O tema é bom. Vamos ouvir boas histórias aí. E vamos ao giro de notícias. Primeira notícia: Nino campeão olímpico. Vamos lá. Nino. Não, peraí, cara, comenta. Eduardo Bulhões, seu comentário pro nosso atleta campeão olímpico. Só tem essa notícia? Parabéns aí pro Nino na medalha de ouro, que é aquela... Foi mal. Quem vai editar? É tu? Não, eu vou falar as duas juntas, né? Agora eu acabei falando separado. Não, agora fala só a segunda, pô. Você vai ficar no ar. Ah, então deixa o Edu completar. Vai, Edu, completa. Parabéns, Nino. Medalha de ouro aí, aquela medalha dourada, né? De primeiro lugar na Olimpíada. Eu acho que é o terceiro atleta tricolor a ganhar uma medalha no futebol. Os outros foram o Thiago Silva e o outro me esqueci. Alguém me lembra aí, por favor? Neves. Thiago Neves? Ah, sim. Sim. Então, os três aí, medalhistas, parabéns pro Nino, que venha com sangue nos olhos aí para disputar a Libertadores. E a segunda notícia, que o apresentador esqueceu, mas eu lembro aqui, é o sorteio da Copa do Brasil. Eu esperava... Vou falar então, deixa eu interromper. Fluminense o sorteio da Copa do Brasil. O Fluminense pega o Atlético Mineiro, primeiro no Maracanã e o segundo jogo em Minas Gerais. Agora pode comentar. Eu esperava que o Fluminense pegasse um dos 7 restantes, né? Que são 8. Sem nenhum tipo de preferência, não está mais na hora de preferir nada. Veio o Atlético Mineiro aí, vamos para cima dele, vai ser uma sequência aí de semanas decisivas para o Fluminense em várias frentes. E temos tudo para passar para as semifinais. Boa. Xará, seus comentários sobre o giro de notícias. Tu viu que a voz da experiência ele vai só na sola, né, cara? Exatamente. Não, em relação ao Nino, eu faço das palavras aí da voz da experiência as minhas, dá parabéns aí, mais do que merecido. Rapaz que trabalha sério aí e vinha mostrando já um excelente futebol e agora foi aí premiado com esse título. E uma medalha importante também para o Brasil nas Olimpíadas, né?
Enfim, então tomara que ele volte aí e componha a nossa zaga como vinha compondo já, com muita maestria. Ele e Lucas Claro ali, a entidade na nossa zaga, não deixando passar nada. Hoje, inclusive, o Manuel, puta que o pariu, mas enfim. Em relação à Copa do Brasil, eu gostei, cara, gostei do sorteio, vou te falar. Pra mim, a gente deu sorte em relação à Libertadores também, aí o chaveamento eu gostei, e a Copa do Brasil também, porque passando do Atlético Mineiro, que não é nada impossível, a gente tem Fortaleza ou São Paulo também, que são dois times que a gente bate de frente com tranquilidade. É óbvio que tem que melhorar muita coisa, mas eu acho que o Fluminense tem tudo para conseguir uma vaga na final da Copa do Brasil e disputar mais esse título aí. Então eu gostei desse chaveamento aí para cima deles. E é isso, só tem que melhorar, porque o negócio tá feio mesmo. Na verdade, dentro de uma projeção aí que só existe na nossa cabeça, as quartas estão mais difíceis que as semifinais, a gente passando aí, né? Eu acredito. Sim. Sim. Eu achei o jogo com o Atlético difícil, achei um adversário difícil, mas a sequência de fato é dos possíveis, que também não tem muito para onde correr, achei boa também. E eu queria aproveitar e estender o parabéns pelo ouro olímpico para o Marcos Seixas, que é o nosso preparador físico, Marco Aziz, o médico do Fluminense também da seleção, e para o nosso querido Branco, né? Também agora é dirigente lá, estava lá depois de se recuperar da Covid, muito bacana, foi campeão também. E também vou estender para o Richarlison, que foi atleta do Fluminense. Fica aí meu parabéns para o Pombo também. Aliás, uma das cenas mais impactantes positivamente nas Olimpíadas foi justamente a imagem do Branco ontem no final do jogo. O cara tá fininho aí, parabéns, assim, com grande alegria que eu vejo a recuperação dele. Ele tinha um problema grande aí de obesidade, parece que melhorou bastante. E o Richarlison também, parabéns para o Richarlison. É um ótimo exemplo de um excelente profissional, é um combo ali, né? De um excelente profissional de futebol, com uma ótima visão social, aliado a um trabalho de excelência de uma assessoria de imprensa que ele deve ter. Certamente, muito bem pontuado. Mais algum comentário sobre o giro de notícias ou estamos contemplados? Contemplei. Então vamos ao tema principal desse programa, que é quem nos fez Fluminense. Quem quer começar aí? Xará, começa aí. Quem foi a sua influência para te tornar tricolor? A minha influência foi meu pai. E aí eu acho que o dia é muito oportuno, a gente até pensou nisso, né, para gravar esse episódio. Pelo menos para mim vem essa referência muito forte. Eu lembro, assim, com muita clareza, o momento ali que eu comecei a me importar com o Fluminense. Na real foi quando eu era, né, tinha lá meus 4, 5 anos, assim, que eu ainda não gostava de futebol, né, no sentido, tipo, eu via meu pai assistindo futebol e achava um saco porque eu não tinha a atenção dele enquanto ele via uma tela verde com os malucos correndo atrás da bola, né? E eu queria que ele desse atenção e ele ficava focado no jogo. Mas eu lembro também que depois eu comecei a acompanhar com ele e lembro o primeiro momento assim que eu chorei pelo Fluminense, que foi um choro de tristeza, que foi aquele Fluminense São Caetano de 2000, ali que eu vi meu pai também. Eu acho que foi muito mais um choro por ver meu pai triste do que entender de fato o que estava rolando, mas eu vi que o Fluminense tinha perdido o jogo, meu pai ficou muito triste e aquilo também me mexeu muito. Aí a partir daquele momento, assim, a partir de 2001, eu acho que todo tricolor, né, que tem a oportunidade de ir para o Maracanã, de ir para o estádio, eu acho que é um momento marcante na vida de todo mundo, né? Eu acho que é um momento que muda muito a sua relação com o clube, assim, né? Esse momento de 2001, que eu lembro que foi até um Fluminense Vasco, pelo Carioca, que eu fui no Maracanã, foi o momento que eu me apaixonei pela torcida do Fluminense e a partir daquele momento ali, entre idas e vindas ao Maracanã, comecei a ir com mais frequência mais tarde, né? Já mais velho, mas a partir daquele momento ali eu realmente... A partir daquele momento, nunca mais seu pai teve sua atenção. Exatamente. Aí mudou. Exatamente. Aí eu comecei a abandonar. Aí ele começou a me levar no Maracanã, depois eu comecei a abandonar ele no Maracanã. Mas é isso, assim. Foi meu pai a grande influência, que meu avô também era tricolor, então é coisa de família.
E esse momento ali dos anos 2000, 2001 foi o momento que eu realmente me identifiquei como tricolor e tamo aí. Muitas histórias. Estamos aqui gravando num domingo à noite sobre o Fluminense. De falar esse jogo contra o São Caetano, aconteceu uma coisa que não foi engraçada, mas foi interessante, assim, que as pessoas ficaram, o estádio estava lotado, né? E depois que acabou o jogo, meio que ninguém saiu do estádio. As pessoas ficaram ali uns 5, 10 minutos olhando para o campo, né? Olhando para o nada, meio que não acreditando no que tinha acontecido. E aos poucos foram retomando a consciência e seguindo os caminhos dos seus lares. Boa. Memória de Edu, a voz da experiência. E, antes de passar a bola para o Eduardo Bulhões, a voz da experiência, vamos ouvir 2 áudios dos nossos outros cornetas que não estão gravando aqui com a gente, mas que mandaram suas histórias também. Manda a bala aí, dá o play. Fala galera, Caçando na área. Depois de um tempo, né? Saudações tricolores. Bom, falar como começou meu amor por esse clube é bom demais. Na verdade, veio de berço. Minha família toda, tanto parte de pai quanto parte de mãe, toda tricolor, de origem italiana, então já sabem, né? Eu tive até uma recaída na infância pelo clube de regatas de São Cristóvão, mas depois voltei para os eixos. E aí foi só alegria. Sempre gostei muito de Almaraca desde pequeno e minha família, apesar de ser tricolor, até tricolor doente no geral, mas nunca foi de ir a jogo direto. Era mais modinha. E eu motivava o pessoal aí, até que chegou um tempo que eu falei, porra, não, vamos começar a ir sozinho mesmo. E é isso. Daí que surgiram essas grandes amizades, esses ilustres participantes aqui dessa mesa redonda, desse podcast. E vem muito mais por aí. Eu sou eternamente grato e serei, né, eternamente grato ao Fluminense por tudo que proporciona a minha vida. E esse ano vai proporcionar um título de Libertadores, né? É isso. Saudações tricolores, galera. Grande abraço. Opa, opa, opa! Olha quem tá aqui! Acharam que não ia ter divaneio no episódio semanal? Acharam errado, otários! Antes de mais nada, antes de dar aqui a minha breve explanação de quem me influenciou a ser tricolor, eu só gostaria de dizer que nessa data tão especial do Dia dos Pais que vocês estão gravando, eu agradeço imensamente ao meu pai não ser ligado em futebol, porque senão a gente ia ter muito problema aqui em casa por conta disso. Afinal, ele é pseudo-remador, né? Pseudo porque ele não liga pra futebol, então é como se ele não tivesse time. Ele torce mais pelo Fluminense até do que pelo próprio time dele, mas enfim, isso não vem ao caso. Então, o motivo de eu ser tricolor, até os 3 anos de idade, a família do meu pai dizia que eu torcia pro time deles, e quando eu era criança, o meu melhor amigo de colégio na época, o Daniel, uma vez eu estava na casa dele, a gente tinha 3 anos de idade, e eu tava saindo do banho com ele, saindo do banho com um homem tricolor, enfim. E aí ele virou pra mim e falou assim, Jean, qual é o seu time? Eu falei o nome do meu time. E aí ele falou assim, por que você não vira tricolor? Ele era meu melhor amigo na época, não tinha uma cultura de futebol aqui em casa. E aí foi isso, e aí eu virei tricolor. E aí desde então eu comecei a me dizer tricolor mesmo, comecei a acompanhar. A minha mãe achou que eu era tricolor por ela ser tricolor, mas eu não tive influência nenhuma dela aqui em casa em relação a isso. E comecei a ir a estádio. E tem um fato curioso, né? Quando eu era criança, eu não entendia por que o Fluminense não estava no álbum do Campeonato Brasileiro de 1999. Eu só fui entender isso quando eu fiquei mais velho e entendi um pouco mais do contexto do clube na época, que estava na Série C e tudo mais. Então, assim, para vocês verem, na minha infância eu não tinha um contato tão racional assim do que era futebol, de como eram os campeonatos, de como eles se comportavam. E aí em 2002 eu comecei a ir ao estádio, basicamente quando meu avô, que mora nos Estados Unidos, vinha pro Brasil, e porque minha mãe tinha medo de me levar, etc, violência e tal. Aí em 2005 fui nas finais do Campeonato Carioca. 2006 eu fui muito com um dos meus melhores amigos de infância, o Tia, que o irmão dele, o Diogo da Fanfarra, que já gravou aqui com a gente, eu ia com ele e com o pai dele, e eu fui muito naquela reta final de 2006, 2007 comecei a encher o saco dos meus pais para ir, e aí em 2008 eu, através de um post que eu fiz na comunidade do Orkut, um post bem bosta, um post que eu fui muito zoado na época, né, e uma das pessoas da Legião Tricolor foi entrar no meu perfil para me zoar.
E quando bateu o olho, ele falou assim: Ué, eu fui usar esse perfil que tem cara de fake e tem vários amigos meus de infância aqui, em amigo em comum com ele. E aí foi perguntar pra minha tia: Pô, que você conhece ele? Ela falou assim: Conheço, é meu sobrinho. Aí ele ficou: Caralho, que porra é essa? E aí perguntou: Mas ele é tricolor mesmo e tal? Falou: Tal. Tem ido aos Jogos da Libertadores e não sei o que lá. Aí ele falou assim: Beleza, então, quando você vier pro Rio, você vai vir aqui naquele Fluminense, você vai estar aqui no Fluminense LDU no final da fase de grupos. Fala pra ele que eu vou levá-lo pro estádio e ele vai entender de verdade o que é Legião Tricolor. Essa pessoa, era nada mais, nada menos que Albert Einstein, brincadeira. Era o Marco Aquino, o famoso vozão aí para alguns da época, e que foi a pessoa que de fato me colocou ali no meio da arquibancada. E aí, com o tempo, conforme eu fui deixando de ir ao jogo com eles, eu comecei a ir sozinho. Conheci Menescal, conheci o Robson, e aí fui conhecendo. Dei esporro no Bernardes alguns anos antes da gente ser amigos. Fui conhecendo o Otati em montagem de mosaico. E aí fui conhecendo o Edu, o Hugo, Cassano. Enfim, e aí essa é a minha história com o Fluminense, como entrei no meio da arquibancada. E é isso. E vamos agora, depois agradecer os nossos outros cornetas pelo áudio, ao Cassano e ao Dian aí. E vamos à história da voz da experiência. Edu, quem te fez Agora Fluminense? é bom que ele vai voltar em 1560. Vai lá, Edu. Não, o Fluminense é de 1902. Pô. Aproveitando o Dia dos Pais, assim, quem me fez Fluminense foi meu pai e agradeço muito a ele não ter seguido os destinos clubísticos da família dele, porque o pai dele era bem América e o meu tio, que gosta muito de futebol, é remador rubro-negro e meu pai sabe isso lá porque virou Fluminense. E engraçado que uma das lembranças mais antigas que eu tenho, mais marcantes, assim, é da final do Campeonato Carioca de 1980. Eu tinha 8 anos e já era muito fluminense, só que não tinha ido ao estádio ainda. E pedi muito para ele me levar ao estádio, chorei e tal. Eu não me lembro muito bem dos detalhes da operação, da operacionalidade da viagem, mas eu lembro que a gente estava em Iguaba, uma casa que a família tem, e tinha, né, na verdade. Meu pai voltou antes para ir ao jogo, eu fiquei com a minha mãe, voltamos de ônibus depois, e eu lembro dele chegando em casa depois, eu vi ele chegando da janela, né, no estacionamento de carro, depois do jogo já, e eu gritando lá em cima, é campeão, é campeão. Então foi meu pai que me fez Fluminense, depois, em 82, 83, passou a me levar direto ao estádio, e mais para frente a gente começou a ir para o estádio juntos e ele sempre foi muito preguiçoso. É aliado, né? Preguiça e não gostava de muvuca. Então a gente ia para o estádio, ele entrava no primeiro túnel, assistia o jogo ali colado nas cadeiras especiais e eu ia para Yang. No intervalo eu ia falar com ele, depois no final do jogo a gente voltava junto. Mas foi meu papai que me fez tricolor. Boa. Boa. E para fechar, eu vou contar a minha brevemente aqui. Também por influência do meu pai, sou fluminense, muito por influência dele, sempre me levou. Hoje ele quase não tem ido mais, mas quando eu era moleque, mais novo, ele sempre me levava. Fui desde muito novo pro Maracanã, 6. Eu lembro, uma das primeiras lembranças, eu lembro das final contra o Vasco, naquele trio do Vasco lá, uma das finais foi Fluminense e Vasco, eu tava, eu lembro, enfim, duas situações ruins e depois, 95, aí acabou que ele não me levou, não pôde ir, que é uma outra história para outro programa. É bem interessante a história também. A gente já contou aqui no teste que a gente fez com a voz da experiência para o Escuta Teu Povo, mas que não foi ao ar ainda. Vocês vão ficar na curiosidade, eu contei essa história lá também. Mas foi meu pai, me influenciou para ser fluminense, sempre me levou muito a jogo. E até o hábito de ir ao Maracanã, eu peguei com ele, assim, fui muito no início com ele, depois ele foi parando de ir, eu comecei a ir com uns amigos, com o Diogo, que é um amigo meu de Jacarepaguá, fui muitas vezes, com o Edu, que também que era com a gente, já fui muitas vezes também. Então meu pai foi minha grande influência aí, inclusive tive uma recaída no início da década de 90, breve, de alguns meses,
e voltei pro caminho do bem. Momentos difíceis, né? No início da década de 90 eu voltei pro caminho do bem. Eu lembro disso até hoje, numa final de Taça Guanabara, se eu não me engano, contra o Volta Redonda. E aí eu falei, pai, sou Fluminense de novo. Estava em Praia Six, eu lembro, a memória afetiva bem boa, assim. O Fluminense, não sei se ganhou ou perdeu até pro Volta Redonda na final da Taça Guanabara. Eu falei, não, mas eu sou Fluminense a partir de agora. Aí fiquei. E aí tem muitas vezes no Maracanã, essas finais aí que eu falei contra o Vasco, muitos Fla-Flus. Meu pai sempre levava, apesar do risco, jogos assim, talvez não muito final, não sei o que, ele me levava. Então é minha grande influência aí. Um abraço aí pra ele que certamente vai estar nos ouvindo. Um abração, um beijo aí pra ele. Feliz Dia dos Pais mais uma vez. Fala aí, Xará. Boa. O que eu ia falar, eu queria perguntar pra vocês assim, comigo no início de ida ao estádio aconteceu uma parada que eu achava que o Fluminense, porque eu fiquei um bom tempo, os primeiros bom tempo assim, porque eu não ia todos os jogos, né, mas os jogos que eu ia, o Fluminense ficou um bom período sem perder, tipo, ou empatava ou ganhava, e eu achava que era a minha presença no Maracanã. Aí eu queria perguntar se vocês também tiveram isso, tipo, no início da ida do Maracanã, assim, de acompanhar o Fluminense, porque, sem sacanagem, acho que foi, sei lá, os 10 primeiros jogos que eu fui, sei lá, entre 5 e 10 jogos, não sei a quantidade certa. Mas o Fluminense só empatou ou ganhou. Aí eu falei, cara, sou eu. Aí até a primeira derrota, nem lembro qual foi. Que aí foi uma decepção, acabou a mística de que era a minha presença que dava sorte. Começa aí, Edu. Não, nunca tive essa pretensão, não. É saudável. Começou perdendo Pretensão já, né? saudável. Não, assim, na verdade, o ano que eu comecei a ir mais realmente foi 83 e foram aí 3, 4 anos de boas campanhas, títulos, vitórias, mas nunca fui muito supersticioso, não. Só na época da Libertadores, que eu sempre, a gente saía de Jacarepaguá, ia sempre pro Engenhão, né? A Libertadores no Engenhão, e a gente passava sempre pelo pedágio ali, pela Vila de Moto, pelo negócio de moto, dava sempre cara. certo, eu comprava um House azul antes. Então, assim, passar pelo pedágio de moto e comprar um House azul levou a gente longe na Libertadores. E fazer o Hugo passar raiva, porque ele vinha, caraca, vai pra fila da linha amarela, aí ele. Não, aí ele saía, tipo assim, porra, um que não é de moto, ele ia no de moto, ele, porra, cara, aí via várias motos passando, eu falei, caraca, não acredito nisso. Enfim, essa é a voz da experiência, fazendo passar raiva antes do jogo, cara, incrível. E cara, assim, porra, é até ingrato, né? Eu comecei a assistir o Fluminense no início da década de 90, então você já pode imaginar o quão trágico era, né? Mas eu acho que o primeiro jogo que eu fui foi um Fla-Flu, cara, pelo menos minha memória afetiva, e aí foi vitória do Fluminense, então eu tive esse bom desempenho. Mas depois, cara, fui a alguns Fla-Flus, e aí, como eu falei, eu fui a duas finais, não sei se foi final, 92 ou 93, 93 94, acho que foi isso, o Vasco foi tricampeão, né? Duas foram contra o Fluminense. Uma foi o Jardel e outra o Valdir Bigode. E aí, pô, o Fluminense começava já naquela época a ficar freguês do Vasco, já inverter a freguesia, né? Porque na década de 80 o Vasco era freguês do Fluminense. E naquela época meio que inverteu. Eu peguei essas duas finais aí antes de 95, né? Boa. O que eu ia falar pro nosso ouvinte aí também contar pra gente como que ele se tornou tricolor, né? Acho que é maneiro. Comenta aí no YouTube, comenta nas redes sociais, marca a gente. Eu acho que é Galera da maneiro. resenha. Exato, galera da resenha aí, vamos trocar, que eu acho que aproveitar esse momento aí. Eu acho que a maioria, certamente vai ter gente que não teve influência do pai, mas eu acho que grande parte teve essa influência, então a gente resolveu aproveitar essa data aí para usar esse tema aí. Então conta pra gente aí a história de vocês, quem tiver história engraçada também, agita aí nas redes, marca @é_proibido_remar. Inclusive, vou falar mais uma história minha aqui, desculpa pra me alongar aqui, desculpa a galera aí da edição. Num desses jogos Fluminense Vasco, o Vasco estava ganhando de 1-0, e eu lembro no intervalo, cara, eu era moleque, 93, 94, eu tinha 9, 10 anos. Caraca, fogos pra caraca da torcida do Fluminense no intervalo, muito, muito, e o Fluminense perdendo, e aquilo me marcou muito. Falei, caraca, como assim? Tipo, o Fluminense tá perdendo, sabe, na minha cabeça de criança, tá perdendo, e a torcida tá fazendo uma festa absurda. Eu lembro que eu era muito pequeno, era muito barulho, cara, que eu ficava até com a mão no ouvido, assim, encostado nas antigas pilastras, que é onde hoje é o camarote, né? Caraca, cara, foi uma memória muito viva, assim. Isso até hoje se fala isso, que no intervalo teve fogos pra caramba.
Diga lá, Edu. Não, é sobre esses fogos aí. Acho que foi bicampeão carioca, né? Ou tri, mas bicampeão em cima do Fluminense, 93, 94, se não Isso, me era engano. dois títulos. E era o segundo jogo da final e pouquíssimas chances de reverter o resultado ali no segundo tempo e devia ter um estoque gigante de fogos. E eu falava, vamos gastar essa porra, né? Já tá comprado mesmo. E foi um espetáculo bem marcante, realmente. Foi. Fala aí, Xará. Eu ia perguntar para vocês sobre uniforme. Primeira camisa do Fluminense, se vocês lembram, quando que vocês receberam e de que ano que foi? A minha é essa aqui, até, claro que o ouvinte não vai ver, mas a gente aqui é a camisa de 2002, né? 2002. 2002 foi, meu pai comprou aquele kitzinho que vinha a camisa, o calção e o meião. Aí me sentia jogador, né? Como toda criança. Aí ia pro Maracanã todo uniformizado. Só faltava entrar em campo. Certamente ali no ano, talvez 2002, 2003, certamente seria melhor que alguns jogadores que passaram pelo Fluminense. Mas enfim, vocês sabem, lembram do uniforme que vocês. Primeiro, assim, que vocês Cara, ganharam? o primeiro eu não lembro não, mas com certeza foi um dos primeiros. Eu tinha um amigo de escola, né, que era muito tricolor também, meu melhor amigo na época, dois moleques, né? E nossos pais eram amigos também, a gente sempre ia a jogo juntos, ele dormia lá em casa, a gente... Aí eu lembro de uma vez que a gente foi para Volta Redonda, se assistir Fluminense Volta Redonda, em 83 talvez, a campanha do primeiro título, e a gente comprou uma camisa da Fiel, né? Duas camisas, na verdade. Uma para cada um. Era uma camisa toda verde, com um símbolo Fluminense no meio aqui, grandão, escrito Fiel Tricolor. Aí até me fala até hoje que depois eu troquei as camisas, né? Porque a minha tava com um furinho de fogos. Aí eu troquei as camisas em algum momento, deixei a minha com furinho para ele e fiquei com a outra. Esperto, tá valendo, justo. Cara, a minha memória, por assim, eu não me lembro da camisa exatamente, né? Mas certamente foi alguma camisa, a camisa tradicional, tricolor. Eu só não lembro o momento. Mas eu lembrei de uma história que você falou aí, eu lembrei quando meu pai comprou alguma coisa, eu acho que era um gorro do Fluminense. E aí ele ia me dar de aniversário e eu vi um negócio em cima da mesa, só que não era, tipo assim, ele comprou, deixou em cima da mesa, deu mole, deixou em cima da mesa, criança, né? Mas ele deixou em cima da mesa e eu fui e meti a mão pra abrir pra ver o que que era. Aí era o gorro. Aí eu lembro de você reclamando, pô, você não, nem espera te dar um presente, não sei o quê. Porra, eu quase não sou ansioso. Você imagina com 10, 11 anos de idade, sei lá quando eu tinha 8, sei Porra, e lá. o presente na mesa é foda. Não, mas não era, não tava embrulhado um presente. Era alguma coisa, era tipo numa sacola, Sim. não lembro exatamente como, mas eu fui olhar pra ver o que que era, né? Criança e, pô, era o presente. Pô, tu nem espera, não sei o quê. Boa. Já várias histórias aí muito bacanas com os pais aí da galera. Momento nostalgia. Pois é, cara. Boas lembranças, boas lembranças. Vamos falar agora de coisas não tão boas, né? O momento do Fluminense. Na terça, o Fluminense mandou bem, ganhou o Cerro Porteño por 1-0 e se classificou sem susto para as quartas de final da Libertadores. Mas hoje, domingo, o Fluminense perdeu para o América Mineiro no Independência. Edu, seus comentários sobre o momento do Fluminense. É um momento complicado. A semana foi como é que é? Uma ferradura, como é que é aquele ditado que se diz? Uma no... Hã? Eu Não, o que o digo? pessoal fala, uma na flecha, outra na ferradura, alguma coisa assim. Né? Uma vitória, Não é da minha uma época, não. boa vitória pela Libertadores, já incontestável, assim, 3-0 no agregado, mesmo não jogando bem na partida de volta, mas foi um futebol ok. E hoje foi lastimável, né? Assim, futebol muito ruim mesmo, muito abaixo do que o time pode render. Eu também não sei o quanto é difícil, assim, porque a qualidade técnica desse elenco não é das melhores, né? Assim, a gente tem que sempre, até como o Roger Flores falou hoje, o Fluminense tem que jogar sempre a 110% para competir em alto nível. E aí vai competir com todo mundo, vai competir com os Remadores, com o Porco e com o Criciúma. Mas não sendo assim, fica complicado. E foi o que aconteceu hoje. Né? O pior de tudo foi ver um time sem atitude, né? Porque o futebol feio, o futebol contestável, que alguns gostam,
vai acontecer de vez em quando, e acontece com qualquer um dos grandes brasileiros, né? Acho difícil que tenha algum clube aí entre os 20 jogando futebol de excelência, acho que não tem. Mas o pior realmente é a falta de atitude, está num momento complicado também, porque está muito desfalcado ali na frente, né? Sai sem Biel, sem Luiz Henrique, sem Caio Paulista, ser obrigado a entrar com o Kaique, que já deve estar com pensamento em outro lugar, e com o Luca, que com pensamento 100% dentro do Fluminense já é horrível. Então, Tem nem pensamento. o amigo hoje no grupo falou que o Luca, pelo lado do campo, porra, não rende. Eu falei, caralho, ele rende pelo lado de fora, né? De fora. Mas é isso, assim. O Roger deu uma entrevista depois do jogo dizendo que teve muito mais ganhos do que perdas com esse esquema, que não deve ser mudado. Eu até discordo um pouco, assim, eu acho que tem que ter variação, só não sei se nesse momento é possível, eu acho que nem é possível mesmo. Acho que a gente tem que reagrupar as forças, torcer para que o elenco e a comissão técnica continue fechada, né, que não parecia estar até pouco tempo atrás. Isso é o mais importante. E voltar a jogar bem. Quinta-feira, que é decisão. Abrir uma vantagem aqui para jogar com mais tranquilidade no jogo de volta. Xará, seu comentário aí sobre a semana do Fluminense. Cara, eu concordo com a voz da experiência. Foi realmente uma semana. Assim, terça-feira eu fiquei até menos. Fiquei realmente feliz com a classificação. Fiz menos. Entrei menos em pânico como parte da torcida do Fluminense. 3-0 no agregado, numa competição nível Libertadores, com todas as dificuldades que a gente tem, tanto de elenco, quanto questões financeiras internas, políticas, quanto calendário, né? Enfim, tudo isso envolvido, você fazer 3-0 num time também, o Cerro Porteño, que é de qualidade, tem o seu valor também. Eu realmente acho, eu também tive minhas críticas ao desempenho terça-feira, mas realmente, como a voz da experiência costuma falar, futebol também é para dar mínimo de prazer, de alegria, então realmente terça-feira eu estava satisfeito. Mas hoje realmente, assim, só para os adoradores de Diniz, o Fluminense teve 56% de posse de bola. Eu falo, se tivesse tido menos posse de bola, talvez tivesse tido um resultado melhor. Porque é isso, cara, posse de bola não vai definir nada. O Fluminense, na verdade, jogou de forma super covarde hoje, sem ser objetivo lá na frente em termos de qualidade mesmo, sabe? Sem conseguir concluir, o último passe sempre era errado, o Fluminense não conseguiu produzir nada de bom. Pouquíssimas chances de gol, muito poucas chances de gol. Realmente hoje foi um futebol muito feio, mas a minha maior preocupação é essa, cara, do tempo, porque eu não acho que tirar o Roger vai resolver o problema. A gente sempre, né, na resenha lá pergunta, tira o Roger e bota quem? Tá ligado? Tipo assim, vamos olhar pro mercado, tira o Roger e bota quem, cara? Vai botar o Marcão? Beleza, Marcão é uma opção que tem ali, mas será que o Marcão também quer assumir, tá ligado? Tipo assim, tem vários fatores que estão envolvidos nisso. Não é assim, simplesmente, tira o Roger e bota o Marcão, joga o Marcão lá. Marcão é melhor que o Roger. Não é assim, cara. Então, a minha maior preocupação é essa, porque o calendário realmente prejudica muito. Então, mesmo que a gente parta da ideia de que tirar o Roger agora não vai resolver, me preocupa o Roger não se mexer para fazer mudanças. E assim, as mudanças são necessárias, entendeu? Não dá para continuar do jeito que tá. Porque mesmo nas vitórias, e a gente sempre fala isso, né? Pô, ganhamos, que importa é ganhar e tal, e de fato quero que se for da posse de bola. Mas foram poucos os jogos que o Fluminense realmente mostrou um futebol convincente, né? Assim, foram poucos jogos no ano. Acho que o Fluminense não está mal nas competições, tirando o brasileiro, que eu também concordo que a gente tem que começar a pontuar para não ter desespero no final, mas o Fluminense está bem colocado. Assim, se você pegar o panorama do ano, o aproveitamento do Roger não é ruim, está acima dos 55%, e o Fluminense está bem nas competições. O Fluminense está aí nas quartas de final da Libertadores, quartas de final da Copa do Brasil. Então, o Fluminense está bem nas competições. Agora, de fato, o futebol, o Fluminense precisa mudar. O Roger precisa mudar. O Fluminense perdeu muito, só queria para concluir agora. O Fluminense perdeu muito com a saída do Caio Paulista.
né? Engraçado isso, né? Curioso. Coisas da vida, o mundo dá voltas. Faz falta demais, hein? Porra, se a gente pudesse selecionar alguns para demitir ano passado, o Caio Paulista estava nessa lista. Hoje em dia, o cara faz uma falta imensa pelo volume de jogo, pela vontade. Nem é um cracaço, hein? Mas taticamente o cara, porra, faz uma falta bizarra. Pra mim é o principal jogador do time titular. Pra mim, Eu diria que principalmente a parte física, né? Assim, a força física dele. Porque, assim, nesse esquema do Roger, as pessoas, os jogadores que jogam pelas pontas, é uma parada bizarra que os caras têm que produzir fisicamente, né? E os caras têm que trocar todo o jogo, eles têm que sair, porque a exigência é altíssima. Os caras fazem ali 90 metros o jogo inteiro, eles voltam até a nossa linha de fundo e ainda tem a obrigação de atacar. Sim. Então, assim, dentro de Luiz Henrique, Biel, Kaique, Luca, todos eles, a força física do Caio sobressai muito. Agora, uma coisa só para concluir, uma coisa que, assim, pra mim não dá pra continuar insistindo, é tipo o Lucas, saca? Assim, não dá, cara, não dá, assim. De verdade, não dá. É melhor botar o John Kennedy, por exemplo, que não entrou bem hoje, mas assim, sem crucificar o moleque aqui que tá há meses parado, entra com 30 minutos do segundo tempo, no olho do furacão, com o time perdendo de 1-0 e todo desmontado, porque já tinha tido 5 substituições, tá ligado? Então, assim, é testar essa garotada, cara. O Matheus Martins, que entrou bem hoje, é o John Kennedy. Porque, assim, o Luca não dá, porque é um jogador já com idade, um jogador que já tem uma certa experiência, mas ele é muito ruim de bola, muito ruim. Ruim demais, assim. O problema, assim, é que o Luca já é queimado por si só, né? Assim, a gente contribui muito para isso, justificadamente e com razão. Então, assim, nesse momento de instabilidade do time, não sei se é o John Kennedy, beleza, que já tem uma rodagem melhor, uma minutagem melhor, mas o outro menino lá, acho que eu não entraria com ele nesse fogo também, não, porque a gente seria os primeiros aí. A gente, que eu digo, é a torcida do Fluminense, né? Porque a gente aqui é mais condescendente com o erro humano. Mas a gente, no geral, seríamos os primeiros a crucificar o moleque e talvez encurtar uma passagem aí que poderia ser boa. O moleque tem uma média de gols na base fantástica, né? Então, no momento que o time tiver melhor, produzindo melhor, com as peças mais encaixadas, seja um momento melhor de encaixar essa molecada aí. Deixa eu levantar uma outra bola aqui. Vocês dois falaram sobre isso, né? Sobre mudar a variação de esquema e tudo mais. Nessa linha, é sempre um problema apontado, a gente mesmo já apontou aqui, a falta de tempo, né? Porque, assim, jogo emendado um no outro. E aí, eu já comentei sobre isso lá atrás, no início do ano, no início da temporada, na verdade, né? Se não seria um caminho fazer isso, e eu vou repetir agora, depois eu comento até o que eu acho, mas eu queria, na verdade, a opinião de vocês sobre isso. Não seria uma boa montar, por exemplo, nesse momento está em várias competições, montar um time B para o brasileiro e principalmente em alguns jogos, porque aí você faz o quê? Joga no brasileiro e você dá mais tempo para os outros jogadores titulares poderem treinar a variação de esquema tático, mudar esquema para certos jogos, porque eu vejo hoje o Fluminense tem um esquema bom, eu acho, assim, minha opinião, mas que é muito engessado, não sai daquilo, só troca 6 por meia dúzia nas pontas, 6 por meia dúzia no meio e no ataque e ponto. Não, na verdade, é nem 6 por meia dúzia, né? Normalmente é 6 por 4, 6 por 3. Beleza, ok, pior ainda, mas assim, não tem, tira esse, vamos fazer um meio campo com 4 meio campos, 2 atacantes, não tem essa variação, e eu entendo essa defesa do Roger, que fala, mas não tem tempo. De fato, eu acho que não tem. Mas se você monta um time B, nem que seja, não precisa ser sempre para os jogos do brasileiro, mas alguns jogos, tipo assim, tem jogo semana que vem, você monta o time B hoje para você dar tempo para treinar. Não seria um caminho? Porque eu acho que com o elenco hoje do Fluminense dá para fazer alguma coisa nessa linha. Ou vocês acham viável? Eu acho que seria um caminho. Inclusive, ontem eu escalei um time inteiro de reservas para o jogo de hoje. Quem não ouviu, ouça lá o pré-jogo, pós-jogo. Mas é difícil, né? Porque assim, eu já disse aqui que a gente troca 6 por 3, não é 6 por meia dúzia, 6 por 3, 6 por 4.
Então, você montar um time reserva para disputar o brasileiro, alguns jogos, também é complicado, né? Começa a perder e passar vergonha, que é uma possibilidade, porque a qualidade técnica é inferior, também vai abalar o trabalho do treinador, aumentar a pressão. Então, Mas, Edu, sei eu lá, acho. né? É uma conta difícil de fechar e não sei qual é a solução, não. Mas, Edu, eu acho que a ideia do Xará foi não jogar necessariamente com time. Pode me corrigir se eu estiver errado. Não jogar necessariamente com time reserva, mas com uma variação na formação, assim. Pode jogar com as peças titulares, mas em vez de um 4-3-3, Não. foi Vou reserva corrigir. mesmo? Foi reserva para dar tempo dos Ah, outros não. treinarem. Aí eu discordo. Acho que não é um caminho. Porque assim, cara, você tem que pensar a cabeça do E falta técnico. tempo. Meu ponto que eu tô falando é, Não, falta sim. tempo. Mas olha Joga só. sábado, joga terça, joga sábado. Não tem como fazer variação tática. Não tem, não é o Fluminense, não. Qualquer time não tem. Sim. Claro que times mais fortes, aí é óbvio, né? Como comparar com o Remador da Gávea, que até hoje tomou uma bela porrada, salvou a noite aí, nossa, uma porradinha em casa. Mas eles têm muito mais time para poder montar dois elencos. Mas eu acho que dá. A gente até comentou isso quando o Fluminense incorporou um pouco o elenco. Dá para fazer isso em algumas. Não precisa ser em todos os jogos do brasileiro, porque de fato vai acabar, pode complicar. Mas muitos jogos, eu acho, alguns jogos, talvez fosse até melhor jogar com reserva, porque os caras têm que mostrar serviço. E aí se permite que o time titular fique treinando e possa ter essa possibilidade de variação tática, testar a variação tática nos treinos, né? Porque é onde vai testar, não é no jogo. A galera que tá ouvindo a gente também a galera da FluTT tem que entender isso. Ninguém testa variação de esquema tático no jogo, a pessoa testa no treino e depois aplica no jogo. É isso. Essa seria a minha ideia. Cara, eu acho bastante complicado, eu concordo com o Edu, por esse fato de você perder e também isso ser prejudicial para o desenvolvimento do trabalho, assim. O que eu acho que, por exemplo, hoje um jogo contra o América Mineiro, o Roger já poderia ter, considerando a atuação nos últimos jogos, ter pensado, por exemplo, de ter treinado essa semana visando o jogo contra o América Mineiro, talvez num 4-4-2, assim, entendeu? Uma parada mais conservadora, já que os pontas seriam reservas, Kaique e Luca, né, pelo amor de Deus, tiraria o Luca, por exemplo, e colocaria alguém compondo o meio campo, sacou? Então, tipo assim, tentar algo que seja diferente, óbvio, treinando antes, mas para ver se tem alguma consistência maior no meio-campo, assim, sabe? Porque para mim, assim, eu acho que, sendo muito sincero, eu acho que o Fluminense ainda peca muito. Hoje, o que aconteceu com o Manuel foi um azar. Isso acontece, cara. Assim, não é para crucificar o Manuel, um bosta, um merda de zagueiro. Não, o cara vinha jogando bem. Ali, porra, bateu na coxa dele, fez merda, gol dos caras. Mas não foi só esse gol. O América Mineiro teve outras chances para fazer gol. O Marcos Felipe salvou bolas. Né? Depois, até que eles fizeram o placar, tava mais perto deles fazerem mais gol do que a gente empatar o jogo. Era mais fácil o América Mineiro fazer 2, 3-0. Depois que eles fizeram o gol, acabou o jogo pra gente, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que o problema maior do Fluminense continua sendo o meio-campo, um pouco o Egídio ali, mas hoje nem comprometeu também, não achei que ele comprometeu, mas assim, é a armação ali. Eu acho que o Nenê é um bom jogador, mas eu sinto que o Fluminense tem um problema no meio-campo, assim, tá ligado? Daquele último passe ali que nunca funciona. E aí eu não sei o que pode mudar ali. Por isso que eu pensei talvez um 4-4-2, uma coisa mais conservadora, para tentar dar mais volume no meio-campo. Eu acho que esse tipo de mudança daria para fazer em jogos como o de hoje, por exemplo. Entendeu? Do que insistir numa merda que não tá dando merda, entendeu? Vai dar merda. Aí ele insiste na merda. Até Caramba, quanta merda. dar merda, de fato. Como deu. Eu achei legal isso aí, quase um trava-língua, né? Boa. Merda que dá merda, dá merda. Não, assim, o lance do chamado último passe, né? Assim, nos últimos jogos, vários momentos, assim, encaixou um contra-ataque e na intermediária adversária, um pouco antes, errou o passe que poderia ser crucial ali para a conclusão. Exato. Mas eu vejo que não está funcionando o esquema, né? Porque assim, a parada dos pontas é muito latente, né? Isso assim, você vê a dificuldade do Kaique, por exemplo, de estar marcando lá atrás e como é que o cara vai chegar na frente? E às vezes os pontas do Fluminense recebem muitas bolas de costas, né? Quando o time está saindo, ele recebe de costas e assim,
não é para isso que eles estão ali, né, basicamente. Eles têm que receber a bola de frente para partir para cima do adversário. Quem faz bem o papel de receber a bola de costas, às vezes, fazer o giro e partir para cima é o Luiz Henrique ainda. Mas os outros têm muita dificuldade. Então, a gente tem algumas coisas ali para ajustar, realmente. O Fred é talvez um dos maiores ídolos, quer dizer, com certeza é um dos maiores ídolos da história do Fluminense. É o maior ídolo para boa parte da torcida, mas já começa a me preocupar, assim, a produção dele, entendeu? Sim. É óbvio que ele só vai jogar se a bola chegar nele, porque é óbvio, né? E não vai dar pique, não vai voltar para receber toda hora. Então ele vai jogar naqueles 25 metros ali, da entrada da área adversária para o gol. Se a bola não chegar, ele não joga. Então, talvez tentar também alguém com mais mobilidade ali. Até o Abel me parece mais bem preparado fisicamente. Tecnicamente, obviamente, está abaixo do Fred, mas também essa posição ali do Frederico está me preocupando um pouco. Isso é um ponto bem delicado, né? Porque, na verdade, eu não gostaria de... Queria que o Fred estivesse voando agora. E ele joga, tem muita qualidade, a gente percebe isso em vários momentos, mas a idade também pesa, o físico pesa, e isso também é nítido, né? Assim. E aí, cara, eu acho que exatamente pelo nosso meio não funcionar tão bem, que hoje, por exemplo, no primeiro tempo, cara, o Fred saiu muito para buscar o jogo, muito. Muitas vezes ele saía demais e aí errava muito passe, porque aí essa mobilidade de receber a bola, tentar girar, tentar construir ali, ele perdia várias bolas, ele perdeu muitas, sucessivas bolas que ele perdeu assim. E eu acho que não é muito o papel dele, assim, no estágio atual da carreira dele, eu não vejo ele mais cumprindo esse papel como a gente gostaria que ele cumprisse, como ele cumpriria há alguns anos atrás, assim. Não dá pro Roger colocar num esquema o Fred cumprindo isso, sacou? Porque é pedir para queimar o cara, é pedir para o cara daqui a pouco tá sem confiança, né? O cara tá mal, que aí já o cara não consegue meter gol e fica perdendo bola, comprometendo. Teve uma bola hoje que ele deu um contra-ataque bizarro para o América Mineiro, isso no primeiro tempo. Então, assim, o Fred é um Fred muito foda dentro da área, um cara de área, tá ligado? Que se tu botar a bola no pé dele dentro da área, meu irmão, ou na cabeça dele, porra, a chance de gol é imensa. Mas não dá pro Fluminense usar esse esquema usando o Fred fora da área. E prejudica ele, prejudica o time, prejudica a porra toda, entendeu? Aí, só pra variar um pouquinho, vai dar merda. É isso. Eu até gosto desse posicionamento dele saindo para recuando um pouco e servindo de pivô ali e de garçom, né? Foda que os parceiros não ajudam muito também e ele realmente não tá no momento bom. Sim. Mas me agrada muito esse posicionamento dele um pouco, saindo um pouco da área para dar o último passe ali, porque eu acho que talvez seja o jogador com maior qualidade para fazer isso. Então, se a gente tiver ali um esquema que haja mais infiltrações e tal, pode render bem, como já rendeu, né? Nessa temporada ele deu algumas assistências. Atrapalha também o meio campo de 40 anos, né, cara? Vamos combinar. É isso, assim. A gente tá falando de um esquema de 4-3-3 que o camisa 10 tem 40 anos e, obviamente, não vai ter isso pique do restante. Tá? Ajuda a sobrecarregar a galera da ponta ali, que termina os jogos sempre exausta, né? Exato. Eu acho que essa parada do Fred, eu acho que falta. Eu também gosto dele fazer esse papel, só que eu acho que falta um equilíbrio. Hoje eu senti meio exagerado no primeiro tempo, exatamente por ausência de opções. A opção era o Fred sair para buscar o jogo ali e tentar fazer alguma coisa. É porque ele quer jogar, né? Então, Sim. assim, como ele só vai jogar se a bola chegar nele, se não chegar, ele não joga, e a tendência é ele voltar mais mesmo para tentar participar do jogo. Sim. Então, o problema, na verdade, é a dificuldade do Fluminense em jogar com a posse de bola, né? Porque quando a gente joga com o América Mineiro, com o último adversário da Libertadores, o Cerro, que não tem muita qualidade para pressionar o Fluminense, para manter a posse de bola, e quando a gente tem que propor o jogo, a nossa dificuldade é imensa, né? Aliás, isso desde sempre, né? Assim, não era diferente com o Odair, nem com o Marcão. Esse time sempre jogou de forma, não sei se é a palavra certa, mas reativa, né? Os melhores entrou no dicionário da torcida do Fluminense essa palavra aí. Algum blogueiro lançou aí que o Fluminense joga reativo, aí todo mundo agora
É isso. Gosta de dizer que Isso. Fluminense joga reativo. Joga reativo e falta incisividade. Incisividade. Aí completou. O bingo da FluTT dessa vez foi o bingo da FluTT. Não, isso foi em homenagem ao Nescau. Um abraço aí pro Nescau. E estamos chegando ao final de mais um programa. Hoje aqui nesse Dia dos Pais, histórias maravilhosas, momento não tão maravilhoso. Vou passar a bola para os meus camaradas para as considerações e para os recados finais. Xará, boa noite e até a próxima. Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos ouvintes. Prazer, mais um programa aqui nosso. Dar aquele recadinho pra galera. Estamos aí com um mês intenso de vacinação, né? Uma corrida da vacinação aí. Já foi agora, eu me vacinei ontem. Então, galera, não deixar de se vacinar. Já tá pegando o 5G? Já tá pegando o 5G? Já. E... Porra, até me tirou o raciocínio, cara. O recadinho final, aquele recadinho padrão, fora Bolsonaro. Temos aí um calendário de lutas, começando dia 11 agora. Quarta-feira já tem ato. Depois dia 18 também. Atos, agora dia 11 pela educação, né? Em defesa da educação. Um ato sendo puxado pelos estudantes. E dia 18 tá no calendário aí pelo Fora Bolsonaro. É um ato nacional. Importante também da gente ir com todos os cuidados necessários. Mas, como a gente já falou reiteradas vezes aqui, nos falta opção, né? A opção mais adequada e necessária, urgente nesse momento é o Bolsonaro sair, né? Então é uma questão urgente e a gente precisa estar nas ruas pressionando também, porque não vai ser revolta de WhatsApp que vai tirar um presidente genocida do poder. E é isso. E o Fluminense, tomara que melhore, mas fé é o que não nos falta, né? Vamos que vamos. Ainda bem que Cassano tá entre nós. Caçando está entre nós, E eu lembrei daquele meme, melhore, tem um meme que fala, fulano, melhore. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima. Boa noite, até a próxima e fora Bolsonaro. E eu, Hugo Carvalho, me despeço por aqui também. Espero que tenham gostado. Abraços e saudações tricolores. Corre Assis livre, penetra na grande área, procurou, atirou, Rasterinho, gol!